vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo Ele é vencedor, Rei luz supremo, guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo e te imploro que me permitas lutar sempre ao teu lado invencível, até meus dias findar. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor. Vamos fazer a leitura do Salmo 42. Ensino eu pedir para a missionária Zé Araújo fazer uma oração. Se nos diz o Salmo 42. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. Quando irei e verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas, de dentro de mim se derrama a alma, de como passava eu com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor a multidão em festa. Porque está abatida a minha alma, porque perturba dentro de mim, espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é meu auxílio e Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma. Lembra-me perante de ti nas terras do Jordão e do Monte Hermon e do Noutreiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo. No fragor das tuas catapultas, de todas ondas e varas passam sobre mim. Contudo, Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha, porque me olvidaste de mim, porque hei de andar, eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos, esmigalham-me os ossos, quando os meus adversários me insultam, dizendo,
Teu Deus, onde está? Por batida a minha alma, por que perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Amém. Vamos orar com a missionária Zé Araújo. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Oremos. Paizinho querido, Senhor da glória, aqui estamos diante de Ti para louvar-te na beleza da Tua santidade. Render-te graça, ó Deus, por este momento ímpar. Render-te graça porque a Tua igreja está reunida buscando a Tua face. Te louvamos, ó Deus, pela vida dos Teus servos pastores, pastor Saul, pastor Davi, pastor Evanilson. Te louvamos pelos presbíteros, diáconos, pelas sociedades internas. E neste momento, ó Deus, somos gratos ao Senhor pela vida da Tua filha Vanusa, por mais um ano que o Senhor lhe acrescentou. Te louvamos, ó Pai, porque ela é preciosa para Ti e é preciosa para nós, a Tua igreja. Te louvamos, ó Deus, e te rogamos que a tua graça, o teu poder, a tua paz, o teu refrigério seja com ela todos os dias da sua existência. Faça resplandecer sobre ela a luz do teu rosto. Seja com o teu filho que está dirigindo esse trabalho e seja com todos que aqui estão. Mais uma vez te rogamos pela restauração de Alana, ó Deus, e de todos os demais que nos pedem oração. Que o Senhor esteja abençoando a todos nós, seja com todo este trabalho, porque todo trabalho é para o louvor da tua glória. Assim te rogamos, ó Deus, em nome para a glória de Jesus. Amém. Amém. Obrigado. Vou pedir para que Kaliene possa estar nesse momento com 2 cânticos do nosso cenário. Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor. Comunhão preciosa. O número 128, nosso novo cântico. Preciosas são as horas na presença de Jesus. Comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Quando o tentador chegar, ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação. Trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. O melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. O poder que vem da cruz. Amém, irmãos? Vamos louvar mais um hino. Número 26. Ao Deus grandioso.
Só um instante, irmãos. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua estrelas lindas e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Atravesso bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar. Eu vejo além montanhas altaneiras, o teu poder e glória proclamar. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando percebo que na cruz maldita, por teu amor, Jesus morreu por mim e me livrou do jugo do pecado, a libertei, sangue carmesim. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Canta minha alma então a ti, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Em resplendor e glória, Jesus abri as portas da mansão. Eu hei de estar de joelhos entre os santos, na mais humilde vera adoração. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu, grandioso és tu. Então cantar eternamente ali, grandioso és tu. Amém. A palavra está com Jorge. Amém. Obrigado, Karine. Nós fiz um convite ao pastor Davi, ele fazer um momento de reflexão da palavra de Deus nesta noite. Pastor Davi. Ainda não. E agora? Agora tá. Graças a Deus. Melhorou, tá bem. Graças e paz a todos. Eu convido vocês a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo o relato de Mateus, capítulo 6. É um texto muito conhecido, a partir do versículo 9. Porém, a partir do versículo 5, nós vamos fazer a leitura. Nós vamos fazer uma breve exposição do 9 ao 13, mas vamos, para termos uma ideia melhor e uma compreensão melhor desses versículos, ler também a partir do versículo 5. Okay? Então, Mateus 6,
do 5 ao 13. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que, pelo seu muito falar, serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, só algumas pontuações no primeiro texto. E a primeira é que Jesus chama a atenção dos seus discípulos e de todos nós, dizendo que quando nós estivermos orando, não devemos fazer como os hipócritas, que iam para as esquinas das sinagogas orar em voz alta para serem reconhecidos pelos homens. Com isso, o Senhor nos ensina que a recompensa deles é justamente o reconhecimento dos homens. Um discurso bonito, porém vago e oco de comunhão com Deus, só nos traz reconhecimento humano. Alguém pode ser muito bem de oratória e fazer uma oração com palavras belíssimas, mas se ele não tiver uma verdadeira comunhão com Deus, essa oração não passará de palavras e ele não terá o reconhecimento de Deus, mas apenas o reconhecimento dos homens. Jesus também nos chama a atenção para não usarmos de vãs repetições. E quando ele diz isso, ele nos ensina para não usarmos as nossas orações como rezas, como fazem os romanos. Outro dia eu tive uma pequena discussão com alguém que disse que a oração do Pai Nosso ela deve ser usada como uma oração de fato, feita na igreja, justamente porque o catecismo diz que deve ser feito e deve ter tido como uma oração. Só que o catecismo vai muito além disso. E é claro que eu não vou aqui estar falando do que o catecismo diz, mas a primeira parte foi pega e separada para contrariar o pregador. Mas veja, Jesus nos alerta quanto a isso. E se Jesus está dizendo não useis de vãs repetições, com isso ele está nos ensinando que a oração do Pai Nosso não deve ser usada, repetida na igreja, sendo uma oração, ou sendo usada como uma oração, mas um modelo de oração para a glória de Deus. Dito isso, vamos ao texto a partir do versículo 9, que diz: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Irmãos, o Senhor Jesus quer nos ensinar com essa oração
que a nossa oração deve ser cheia de conteúdo da palavra de Deus, recheada de princípios e preceitos bíblicos. E aqui nessa oração ele vai apontar princípios do Senhor Deus para as nossas vidas, e não só isso, mas chamar a nossa atenção para atributos que o nosso Deus tem. Quando Jesus começa a oração, ele diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu. O primeiro princípio que nós aprendemos aqui é que, como atributo, Deus tem de ser o nosso Pai. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, Deus é o Pai de vocês. Pode chamar Ele de Pai, pode tratá-lo como o Pai de vocês. Mas, diferentemente do Pai de vocês, Deus é um Pai perfeito. É esse Pai que nunca, jamais decepcionará vocês. Eu, como pai, muito provavelmente já decepcionei as minhas filhas e os pais que estão aqui conosco também. Por quê? Porque nós somos fracos e falhos. Apesar do nosso amor pelos nossos filhos, nós não somos perfeitos. Nós não somos pais perfeitos. Mas Deus é um Pai perfeito no qual nós podemos confiar a Ele as nossas vidas como filhos que querem imitá-lo. Jesus disse: quando vocês orarem, podem tratar Deus como Pai. Apesar dele ser um Deus grandioso, glorioso, o único Deus, mas podem tratá-lo como Pai. E não Pai apenas de um de nós, mas ele diz: quando vocês orarem, orem, Pai nosso que estás nos céus. Pai nossos, o Pai de todos nós. Como Pai, Deus não é como nós, pais pecadores, porque Jesus diz assim: quando vocês orarem, digam o seguinte: Pai nosso que está no céu. Ou seja, ele é um Pai que está no céu, ele não é um Pai terreno. E sendo um Pai que está no céu, ele é um Deus perfeito, um Deus único, um Deus verdadeiro, um Deus incomparado, um Deus que está acima de todos e de todas as coisas, um Deus que se encontra no seu reino, nos seus céus, no reino de glória. Mas ele vai muito além e ele vai dizer o seguinte: quando vocês orarem, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ele não é só um pai, mas ele é um pai perfeito. Ele não é só um pai perfeito, ele é um pai perfeito e santo. O atributo de santidade de Deus é o único atributo que se encontra na Bíblia, num único texto repetido por 3 vezes. Isso está registrado no capítulo 6 de Isaías, quando ele diz que os serafins estavam por cima dele, voando e clamando uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Pai nosso que estás no céu, Jesus disse que nós devemos orar: santificado seja o teu nome. Eu, como pai, sou um pai pecador. Vocês, os pais que estão aqui nessa chamada, são pais pecadores. Apesar do nosso amor pelos nossos filhos, mas ainda assim, somos pais pecadores, fracos, falhos, pecadores, infiéis muitas vezes aos nossos próprios filhos. Decepcionamos os nossos próprios filhos em muitos momentos. Mas o Senhor Jesus está dizendo: o Pai nosso que está nos céus, ele é santo, santo, santo. Um Pai perfeitamente santo. E importa que sejamos filhos que busquem a santidade, para assim sermos e termos condições de estarmos em comunhão plena com esse Deus maravilhoso, que é o nosso Pai, o nosso Santo Pai. O Senhor continua a nos ensinar a oração, o modelo de oração, e ele diz que esse Deus, ele não é só um Pai,
ele não tem só o atributo de paternidade, mas ele é também um Deus que é rei, porque ele diz, no versículo 10, venha o teu reino. Ele é um Deus que é rei, um pai que é rei. E ele diz, sendo ele rei, nós devemos pedi-lo que a sua vontade soberana seja atendida e seja feita. Ele diz, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha sobre nós o teu reino e a tua vontade. Ele é o Pai que é rei, e sendo ele rei, ele é soberano sobre todas as coisas. E, irmãos, isso é um princípio importantíssimo para nós e para a nossa vida de oração. Porque a partir do momento que eu entendo isso, eu vou entender que a melhor coisa para a minha vida é a vontade de Deus sobre mim, que é boa, agradável e perfeita. Entendendo isso, eu vou compreender que preciso ser completamente submisso à vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita para a minha vida. A melhor coisa para mim. Sabedores disso e compreendendo esse princípio de que Deus é o nosso Pai, que é Rei sobre todos nós e sobre todas as coisas, eu vou entender que a sua vontade não é só boa, mas ela é soberana. E independentemente dela estar fora do acordo da minha vontade, fora do meu desejo, ainda assim, a sua vontade, como um rei soberano, prevalecerá sobre mim. Se entendermos isso, nós iremos aceitar muito mais fácil tudo o que nos acontece. Principalmente naqueles momentos que acontecem as coisas contrárias àquilo que nós gostaríamos que acontecesse. Então Jesus diz, primeiro que Deus é o nosso Pai. E Ele é o nosso Pai perfeito e santo. Depois o Senhor diz que Deus é o nosso Rei, Pai que é Rei soberano sobre todas as coisas e sobre todos nós, e a sua vontade, ela vai prevalecer sempre sobre nós, e nós precisamos entender que ela é a melhor coisa para as nossas vidas. E logo depois, o Senhor Jesus, ele não só apresenta Deus como nosso Pai, ele não só apresenta Deus como o nosso Rei soberano, mas ele apresenta Deus também como o nosso pastor. Porque ele diz, no versículo 11, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele é o nosso pastor, aquele que providencia o nosso alimento. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão, o Deus da providência. Ele é aquele que nos garante o alimento diário. Ele é aquele que está pronto a nos atender quando nós oramos, Senhor, providencia o nosso pão do dia de hoje. E amanhã orarmos de novo, Senhor, providencia novamente o nosso suprimento. Traz, ó Deus, novamente o alimento à nossa mesa, porque Ele é o nosso pastor. E a Bíblia diz acerca de Jesus Cristo, Ele próprio nos ensina nos evangelhos que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Sendo Ele o bom pastor, o texto vai nos dizer que Ele está disposto a suprir todas as nossas necessidades, a guiar-nos pelos vales frios da brisa da noite, a levarmos a águas de descanso, a trazermos para nós pastos verdejantes. Mas o Senhor ainda vai mais além ainda, e Ele nos ensina não só que Deus é o nosso Pai, que é perfeito e santo, Ele nos ensina não só que Deus é o nosso Rei soberano, e soberano sobre todas as coisas das nossas vidas. Ele não só nos ensina que Deus é o nosso pastor, mas Ele ensina também que Deus é o nosso juiz e justo juiz. Porque no versículo 12 ele diz, perdoa-nos
as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Só Deus, que é o justo juiz, pode perdoar os nossos pecados. E, irmãos, isso é importante entendermos, porque muitas vezes nós não temos do outro, do nosso próximo, o perdão que gostaríamos de ter. E não acontecendo isso, nós muitas vezes ficamos tristes e frustrados. Mas nós precisamos entender de uma vez por todas que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados. Independentemente do que os outros falem de nós, independentemente da forma com que os outros olhem para nós, independentemente da forma como os outros nos classificam, entendamos isso. Deus é o nosso juiz, e Ele, sendo o nosso juiz, Ele perdoa os nossos pecados, mediante o arrependimento sincero dos nossos corações e a confissão desses pecados. O Senhor nos perdoa e lança no mar do esquecimento as nossas falhas e fracassos. Agora precisamos estar bem atentos para o que estamos dizendo a partir daquilo que Jesus nos ensina nesse modelo de oração. Porque Ele diz: e perdoa-nos as nossas dívidas ou os nossos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. De que forma você tem perdoado as pessoas? De que forma você tem tratado aqueles que lhe decepcionaram? Você está dizendo que Deus está livre para tratar você da mesma forma com que você trata o outro, para dar a você o perdão da mesma forma que você está dando o perdão para outra pessoa. Então estejamos atentos a isso, até porque no versículo 14 ele diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. E o 15 ele continua e diz: se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, quando nós dizemos assim: perdoa-nos as nossas ofensas, perdoa-nos as nossas falhas, perdoa-nos, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, nós estamos dizendo com isso que aceitamos a forma com que Deus nos trata, sendo ela exatamente igual à forma como tratamos o nosso próximo. No versículo 13, ele encerra de forma maravilhosa também, porque ele nos apresenta Deus como o nosso sustentador. Vejam, primeiro ele diz que Deus é o nosso Pai perfeito e santo. Depois ele diz que Deus é o nosso Rei maravilhoso, glorioso e soberano. Depois ele diz que Deus, ele é o nosso pastor amado, que supre as nossas necessidades e que cuide de nós como bom pastor. Logo em seguida ele diz que Deus é o nosso juiz, justo juiz, que trata e que perdoa os nossos pecados. E ele encerra dizendo que Deus é aquele que sustenta as nossas vidas. Porque ele diz no versículo 13, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Meus irmãos, nenhum de nós tem a força e a capacidade de enfrentarmos as tentações e sermos fortes e vencermos essas tentações sem que Deus esteja conosco. É por isso que o rei Davi, na sua oração e no Salmo 23, ele diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque tu estás comigo. Então, irmãos, nós precisamos urgentemente orarmos ao Senhor, pedindo a Ele, como nosso sustentador, que não nos deixe cair em tentação, mas que nos livre de todo mal. Ele encerra a sua oração dizendo que o nome de Deus precisa ser glorificado em nossas orações, quando ele diz: pois teu é o reino, o poder e a glória
para sempre. Amém. Nas nossas orações, a palavra amém sempre precisa estar presente. Porque o amém é exatamente isso. Que assim seja. Que a vontade soberana de Deus esteja sobre a minha vida. Que assim seja. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Agradecemos ao pastor Davi pela palavra, pelos ensinamentos. Deus abençoe, pastor Davi, você, esposa e família, que Deus continue usando para que o nome de Deus seja glorificado. Nós vamos fazer um momento de oração. O pastor Davi fez uma colocação que nos diz na própria texto, o que nos separa de Deus são os nossos pecados, as nossas transgressões. Versículo 15, se porém não perdoares aos homens as vossas ofensas, digo, também o vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Ou seja, é a separação, é aquela barreira que existe entre nós, é um Deus santo, justo, soberano, santo e santo. Então, nesse momento, nós vamos fazer esse momento de oração, de confissão, de contrição, arrependimento de pecados. Você faz, cada um vai fazer no momento sua oração, e daqui a alguns minutos, vou pedir ao pastor Saul para fazer a oração com todos, pedindo a Deus perdão pelos nossos pecados, as nossas faltas e as nossas negligências. Vamos orar, fazer sua oração, em seguida o pastor Saul, em alguns momentos, ele vai orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós sabemos da Tua santidade e sabemos também, Senhor, da nossa pequenez e sabemos de que somos transgressores da Tua palavra. Sabemos que desde o dia que Adão te desobedeceu lá no Jardim do Éden, este pecado passou para a vida de cada um de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque além de grande, de justo, tu és também misericordioso. E por isso, Senhor, nós nos colocamos diante de ti, reconhecendo que tu és o Deus Todo-Poderoso, mas que também tu és um Pai justo, caridoso e que, Senhor, ouve as orações dos teus servos e dos teus filhos. Por isso, Senhor, nós queremos confessar agora os nossos pecados. Queremos, Senhor, te dizer o que tu já sabes, que nós temos transgredido a tua vontade muitas e muitas vezes em nossas vidas, por pensamentos, palavras e omissões. Mas, Senhor, nós nos colocamos diante de ti e te pedimos que, no uso da tua misericórdia, tu perdoe os nossos pecados, tu nos justifique por todos os males que temos feito contra ti nos méritos do teu Filho amado Jesus Cristo. Por isso, Pai, é com esta intimidade que Jesus nos ensinou a orar, te tratando como Pai e nos colocando diante de ti, Senhor, reconhecendo
o que somos e o que fazemos. Por isso nós te pedimos que tu perdoe os nossos pecados, em nome e por amor do teu amado Filho Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Em nome de quem te oramos. Amém. Amém. E nós estamos conosco, nossa irmã Alana. Alana? Graça e paz, irmãos. Paz. Você está bem, Alana? Graças a Deus, estou bem melhor. Ontem eu tive dores muito fortes de cabeça. Eu acho que o sintoma mesmo foi ontem, mas graças a Deus eu estou bem melhor. Não estou tendo febre, estou bem, graças a Deus. E hoje estou bem melhor. Graças a Deus. Então, Deus abençoe, meu irmão. Então, nós vamos... Pois não? Então, nós vamos fazer essa oração de gratidão a Deus, né? Pela restauração de Alana, pela restauração de muitos irmãos que nós tivemos na igreja que passou por essa enfermidade, pastor Saul, Vanusa, Cleide, Kátia, e muitos irmãos que, pastor Davi, e muitos que passaram por essa enfermidade. Vamos fazer um momento de oração de gratidão a Deus, para que a misericórdia de Deus tenha estendido sobre a nossa vida. Então, pedir para o nosso irmão Lindenberg, Beguinha, fazer um momento de oração. Amém. Pai amado, nós chegamos a Ti, pois bem sabemos que Tu és o único Deus, ó Pai, merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o nosso louvor, ó Pai. E nós, nesse momento, Te agradecemos, Senhor, pela Tua serva, Senhor, que está aí dando testemunho, que está bem melhor, Senhor. Nós sabemos que, ó Pai, muitas outras pessoas já passaram por isso, mas que o Senhor tem, ó Pai, nos poupado. Que as pessoas, ó Pai, de nossa igreja que já foram acometidas, ó Pai, desse mal, tiveram sintomas leves e não se agravaram, Senhor. Nós te agradecemos por isso, ó Pai amado, e que tu possas estar protegendo, Senhor, cada um de nós, cada um de nossos familiares, ó Pai, que os mais velhos já estão sendo vacinados, nós também te agradecemos por isso, ó Pai. Obrigado por tudo que tu tens feito, Senhor, porque até aqui tu tens nos ajudado. Nos protege, Senhor, a cada dia. E também te pedimos por aqueles, Senhor, que de uma forma ou de outra, Senhor, tiveram suas perdas, ó Pai, tiveram essa doença mais agravada, ó Pai, que tu possas estar consolando cada um deles, ó Pai amado, que tu possas estar confortando os que estão neste momento acometidos, ó Pai, e sendo com os familiares de cada um. É isso que eu te peço, já te agradeço, no nome santo do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Nós vamos ainda continuar orando por alguns irmãos que estão trabalhando nesse trabalho, como chamam de linha de frente, ou seja, aqueles que estão à frente. Nós vamos orando por esse irmão Finonês, nós vamos continuar orando por Gilmar, por Kátia, por Cleide, por todos esses irmãos que estão envolvidos, que estão trabalhando para que nós que estamos sendo cuidados por esses irmãos, possa dar sabedoria e discernimento e livrá-los, né, de tantos malefícios que se virem acometidos. Eu pedi para nossa irmã Geralda fazer esse momento de oração. Pelo grupo da igreja. Senhor meu, a paz do Senhor, irmãos, vamos orar. Senhor, Amém. nosso Deus e Pai,
No nome de Jesus, a Ti elevamos as nossas vozes, Pai, para Te louvar e bendizer o Teu nome, e também para apresentar os Teus filhos diante de Ti, já de coração gratos, porque grande coisa o Senhor tem feito por nós, o Teu povo. Eu acho que o telefone travou, Geraldo. Eu acho que foi. Não sei se Zélia está ouvindo aí. Zélia? Travou e ela mutou sem querer, eu acho. Saiu agora. Acho que é a internet. Agora, vamos considerar todos, vamos fazer mais um momento de oração. Deixa eu verificar. Acho que ainda não voltou, não é isso? Acredito que não. Não, ainda não. Ok. Nós vamos fazer esse momento de oração, nós estamos chegando já próximo, pela nossa vida espiritual, para que Deus possa sustentar, para que Deus possa nos renovar, nos fortificar. Nesses momentos no qual nós estamos ultrapassando, momento de dificuldade, mas sabemos, como o pastor Davi assim falou, nosso Pai que está nos céus, Ele é o Pai Santo, um pai que cuida de nós, um Pai que nos guardado e nos sustentado. Vamos pedir para a nossa irmã Alana fazer esse momento de oração. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesse momento, Senhor, nós, como tua igreja que somos, estamos aqui, Pai, para te pedir, Senhor, que o Senhor continue nos sustentando, Pai. Que o Senhor continue, Senhor, nos ajudando a crescer nossa vida espiritualmente, Pai. Que nós possamos estar te buscando diariamente, Pai. O Senhor é um Deus zeloso, o Senhor é um Pai, Senhor, que está, Senhor, nos céus e também está conosco, Pai. O Senhor é um Deus que cuida da gente, Pai. Então, nós, como tua igreja, te pedimos, Senhor, vem estar renovando a nossa fé, Senhor, venha nos ajudar a estarmos crescendo, Pai, em busca da nossa vida espiritual, Pai. Que em meio a tudo isso, Pai, nós possamos, Senhor, estar, Senhor, na tua vontade, Pai, em te buscar, em estar lendo a tua palavra, em te adorando e crescendo, Pai. E que nós possamos, Senhor, estar frutificando, Pai. Que nós possamos ser conhecidos, Senhor, pelos frutos que nós viemos dar, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos fortalece, Senhor. E também, Senhor, te pedimos, dá discernimento, Pai, para que possamos sempre estar fazendo, Senhor, a tua boa obra, Pai. É isso que nós te oramos e te pedimos e já te agradecemos, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Muito obrigado por essa oportunidade que nós de estarmos juntos, Senhor, orando e reunidos, Senhor, em tua presença. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem renovado a nossa saúde. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não tem deixado faltar o pão de cada dia. Muito obrigada por tudo. Nos dá uma noite em paz. Perdoa os nossos pecados. É isso que nós choramos e te agradecemos. No nome do teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos passar para, se o pastor Saul tiver algum aviso para nos passar nesse momento, vamos facultar a palavra. Se não ter, nós vamos encerrar nesse momento. Jorge, só lembrar o culto de quinta-feira, não é? Tá certo? De doutrina isso. Na quinta-feira. E os trabalhos normais do domingo, com a escola dominical, e o culto no domingo à noite. Apenas relembrando os irmãos. Muito bem. Okay. Nós vamos fazer um momento, vamos à oração final. Graças a Deus que a nossa cidade, né, pastor, não foi decretado aquilo que nós talvez
o fechamento total até agora, então acho que ainda vai ter um ato jurídico aí ainda. Uhum. Mas vamos pedir a Deus, a que Deus dê discernimento, dê entendimento para as pessoas que estão com poder de decisão, para que nós ainda podemos estar continuando em comunhão junto com os irmãos. Nós vamos fazer esse momento de oração e em seguida vamos encerrar o pastor Saulo impetrando a bênção apostólica, tá bom? Obrigado, Senhor, por este momento em que, com este formato, nós podemos nos reunir. Louvamos o teu nome, Senhor, porque de acordo com tua soberana vontade, tua providência, assim o Senhor nos concebeu, para que nós possamos estar unidos, Senhor. E, em nome de Jesus, encontrando clamar pelas unidades, por aqueles, os governantes, os prefeitos, os vereadores, os deputados, presidente da República, deputados, senadores, aqueles que estão revestidos de autoridade, Senhor. Ó Senhor, tem misericórdia daqueles que estão revestidos de autoridade. Dota-de, Senhor, de sabedoria, de temor, de conhecimento, Senhor. E sabemos quando é mal administrado, quando é mal feito, nós padecemos, aqueles que têm menores recursos, Senhor, assim, do outro lado, sofremos as penalidades, às vezes até de uma decisão equivocada. Suplicamos ao Senhor, direciona, Senhor, aos governantes. Sabemos que nada foge ao teu controle, porque o Pai nosso está nos céus, governando, soberano, regendo a nossa história, sabendo qual é o melhor para nós. Não, Senhor, aquilo que nós queremos, mas a tua vontade, Senhor, porque nós sabemos que ela é boa, ela é perfeita e agradável. Em nome de Jesus nós te oramos, agradecidos por esse momento, por cada irmão que aqui esteve presente. Em nome de Jesus, amém. Recebemos a bênção apostólica. E agora, irmãos, rogamos sobre vós a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, que as bênçãos, o poder e as consolações do Divino Espírito Santo esteja convosco, irmãos, com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém, queridos. Deus abençoe a todos. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado pela participação de todos. Sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, é soberano, chefe bendito, em tudo ele é vencedor, Rei supremo guiando com seu imenso poder, todos avante, pois crentes, todos lutar e vencer. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor, sempre vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor, em suas hostes inumeráveis, seu grande império e fulgor, em seu governo demonstra cuidado e amor sem igual, sempre nos ama e protege com seu poder eternal. Não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros que seguem junto ao Senhor.
vencendo, muito vitorioso, Cristo Jesus, o Senhor. Reis e vassalos, servos e chefes, querem também seu favor. Senhor, desejo